Tem bandas assim que levam isso de uma maneira bem metafórica, e tem outras assim que são, por exemplo, tem uma banda polonesa de black metal chamada Behemoth, que os caras pegam pesado assim nessa história. Sim. O E próprio Brujeria lá, né? o Brujeria, apesar que eu tenho a impressão que o Brujeria é mais para ser engraçado, né? Pra chamar Mas o atenção. Brujeria teve um lance. Teve um lance também de gente morta de verdade na capa, né? E tal. Eles pegam as fotos, as fotos são reais, assim. As fotos são de verdade, cara. Os caras chegam perto do negócio. E você acha que muita gente, principalmente, né, os conservadores lá nos Estados Unidos chegaram uma época de pôr adesivinho, né, que é aquele movimento da mulher do Al Gore, a Tipper Gore. E você acha que, falando que sim, isso influenciava os jovens, né? Tem até o célebre julgamento que o Dee Snider defendeu muito bem o rock e o heavy metal. Ele se mostrou uma pessoa bem erudita. Isso foi... É verdade, cara. Esse julgamento foi famoso, né? O famoso vocal do Twisted Sister. Twisted Sister. Tivemos dois julgamentos, né? Um foi com o Rob Halford e o outro com o Dee Snider. Com coisas diferentes. Nenhum o Judas Priest foi acusado de incitar o suicídio. E no outro, acusado de. Teve também o do Marilyn Manson. Acho que foi o último dessas acusações. Se eu não me engano, teve do Ozzy também, não teve? Por aquela música Suicide Solution. Teve gente que se matou. Sim. Teve gente que se matou por causa dessa música. E você acha o quê? Na sua opinião, como músico, né, um cara que tem banda ali de fã, você acha que essa temática, bandas que exploram esse lado, elas de fato influenciam a juventude ou isso não tem nada a ver? Cara, eu acho que, assim, vai muito da cabeça de cada um, né? Você vê que tem esses casos isolados, o próprio Ozzy Osbourne falou, poxa, o cara não pode se matar porque ele escuta numa música que o suicídio é a solução. Porém, ele está dizendo que o suicídio é a solução, né? Então isso é um troço um pouco perigoso. Pega um cara que já tá um pouco perturbado, tá com algum problema mental aí mais grave, pode culminar nisso, né? Eu acho que assim, né? O cara que ele tem problemas mentais graves, depressão... Independe da música, né? Ele vai, assim, ver coisa no gibizinho da Turma da Mônica, né? Ele vai ver lá verdade. Do louco e vai querer fazer igual, assim. É verdade, concordamos nesse ponto. Mas sempre também é bom se dizer que sempre tem aquele movimentozinho, né? Eu lembro da minha época de ET, assim, sempre tinha aquela galera de sobretudo e coturno, que queria ficar judiando de animais e tudo mais. Tem uma galera também que segue por ser, assim, muito influenciável, né? Acho que existem essas parcelas aí. Sim, eu acho que é aquela pessoa, né, que falta formação e é claro, acho que os pais eles têm que ficar de olho, né, no que os filhos estão fazendo, porque como eu disse, a pessoa ela pode não se influenciar por música, ela vai se influenciar por desenho, por livro, filme, né? E eu acho que isso não é culpa do filme ou do desenho, exato, da música, é culpa dos pais. Teria que excluir muitos gêneros aí, literatura, cinema, música, né? Então... Pois e no final o diabo acaba sendo, né, um bode expiatório de tudo que não funciona, né? O cara não cuidou do filho, né? A sociedade não funciona, o cara não tem acesso a psicólogo, a tratamento. Bom, a culpa é do diabo, né? Exatamente, né? É aquilo que a gente já falou na primeira parte, né? O diabo sempre foi uma ótima desculpa para muita gente. Então ele acaba sendo um subterfúgio, né? E aí existem aqueles que exploram comercialmente isso, né? Que exploram artisticamente, né? E como uma metáfora, o que é o que eu acho interessante, por exemplo, nesses artistas, né? Nessas bandas. E você tem pessoas que tratam, né, o diabo como um bode expiatório, né? Ao invés de realmente ver quais são os problemas ali, né? O que levou a pessoa a fazer aquilo, coloca a culpa no diabo e pronto. Exato, né? E até muitas vezes são pessoas que não têm esse conhecimento que, por exemplo, você explicou muito bacana na primeira parte, né?
nem conhece exatamente essa história do diabo toda para pôr a culpa nele, né? mas usa ele como figura de, né, igual você falou, subterfúgio mesmo. Eu acho que tem bastante, né? E aí também a gente entra naquele ponto muito delicado que é fanático religioso, né? Sim, eu acho que ao longo da história, né, o fanatismo religioso fez mais um favor, transformando, reabilitando o diabo, do que fazendo as pessoas esquecerem dele, né? Exatamente, né? Ele mais popular. Teve que manter ele ali, né? Pra poder jogar toda a carga negativa para alguém, né? Que precisava dessa figura. Tanto que hoje você tem século XXI, né? Uma era você tem o conhecimento científico e ele nunca foi tão popular, né? Você tem na música, você tem principalmente no cinema, né? Na literatura. Sim. Talvez porque ele expressa aquilo que há de mais natural no ser humano, né? Aquilo que as pessoas reconhecem. Porque a figura da divindade, por exemplo, que nós temos na cultura judaico-cristã, né? Deus, por exemplo, é uma figura que não é humana. É difícil você se relacionar, né? Você não tem rosto, né? Você tem a figura de Jesus, que é uma figura humana, mas a figura de Deus é uma figura um pouco etérea ali, né? E o diabo não, o diabo ele parece ser muito mais próximo das pessoas. Exatamente, né? Ele acaba quase tendo uma personificação, né? Sim. Bom, então é isso, acho que essa foi a parte 2. Bacana, espero que a galera tenha curtido aí. E agora a gente vai para o nosso quadro de indicações. Para vocês que ouviram esse podcast aí, temos indicações também para a segunda parte, contra a cultura e tudo isso que a gente falou até agora. Quadro de indicações. Bom, galera, então a gente vai começar o nosso quadro de indicações. E eu já vou mandar para vocês um álbum clássico que saiu em fevereiro de 1970. É o famoso Black Sabbath, da banda homônima Black Sabbath. Esse álbum foi gravado num tempo recorde, se eu não me engano, 2 dias. E é um álbum que traz toda essa temática, né, do diabo na música, mas como um apelo mais voltado para um filme de terror em forma de música. Então, essa é a minha primeira indicação. A minha segunda indicação é um documentário da Netflix que se chama Maior Viagem, uma aventura psicodélica. Nesse documentário você vai encontrar depoimentos de artistas famosos, músicos, atores, sobre suas viagens de LSD e como essa droga influenciou toda essa geração. E o Leandro vai mandar agora as indicações dele. E aí, Leandro, o que você tem para indicar pra gente? Beleza, então eu vou começar indicando o livro que eu citei aqui hoje, nesse podcast, que é A Banalidade do Mal, da filósofa Hannah Arendt. Muito legal, muito bom, clássico do pensamento político contemporâneo. Então vale a pena dar uma lida. Também tem uma banda muito legal chamada Zeal and Ardor. Uma banda que mistura um blues raiz com uma temática satânica, cara. É bem Olha que interessante isso, hein? É bem legal, Zeal and Ardor. Então eles pegam trechos assim daquelas músicas gospel americana, né? Os spirituals, e transforma numa coisa assim do mal. Sensacional, vale o registro. E também vou indicar o disco da banda Therion chamado Antichrist Superstar. Opa! O Therion é uma banda sueca de metal sinfônico, então eles fazem uma ópera satânica, assim. É bem legal, vale muito a pena. Show de bola. Nesse álbum aí, quem que é o vocal? É o Matt Slavin? Cara, tem um monte de vocal. Tem não tem o Matt Slavin, mas tem vários, né? Eles usam vocais operísticos. Olha só. Mas infelizmente o Matt Slavin não tá nesse disco. Bacana, cara. Mas é vale muito legal. Conferir também, uma bandaça. Um CD triplo, assim, é uma viagem. Olha só. Bom, então esse foi o nosso podcast, O Diabo na Música e na Cultura, segunda parte. E eu queria agradecer aí você que está escutando, tá? Muito obrigado por ter escutado até aqui. Agradecer aí o Renato.
É isso aí, valeu. Obrigado você, Leandro. Obrigado, galera que tá ouvindo a gente aí. Espero que vocês tenham curtido essa nossa viagem em cima do tema. Mas essa é a ideia mesmo, para vocês viajarem junto com a gente, beleza? Fiquem ligados aí que em breve tem mais. Isso aí, deixa o like, deixa o comentário, compartilhe, comente. Até o próximo. Falou! Sugiram temas também, a gente está aceitando sugestões aí de próximos temas. Podem mandar que a gente manda bala para vocês. Isso aí, continue escutando rock and roll. Até mais, até mais. Valeu, galera, até mais.